Hoje, estamos diante de uma forma de cristianismo que, em muitos aspectos, se distancia do ensinamento original de Jesus. Há uma abordagem mais filosófica, teológica, até mística em certos círculos acadêmicos, mas o que se vê nos púlpitos das igrejas é muitas vezes diferente. O cristianismo que se popularizou ao longo dos séculos moldou-se conforme as estruturas de poder, tornando-se mais uma ferramenta de controle do que uma mensagem de libertação. Isso nos leva a uma questão crucial: qual seria o verdadeiro evangelho? A verdadeira boa notícia, o evangelho, não é simplesmente que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, mas que ele veio nos revelar algo profundamente transformador. Ele veio para nos lembrar que todos nós somos filhos de Deus. Isso pode parecer revolucionário, e de fato, foi. Na época em que Jesus viveu, essa afirmação causou escândalo. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus faz uma declaração poderosa: eu e o Pai somos um. Essa afirmação provocou uma reação violenta, a ponto de as pessoas pegarem pedras para apedrejá-lo. O que causou tanto alvoroço? Jesus estava afirmando sua unidade com Deus, algo que, para muitos, soava como blasfêmia. No entanto, ele não estava se colocando em uma posição exclusiva, como um ser divino isolado. Quando Jesus foi confrontado, ele respondeu com sabedoria: e não está escrito na vossa lei, e eu disse, vós sois deuses. Aqui, Jesus cita as escrituras hebraicas para mostrar que essa ideia de filiação divina não era nova, mas já estava presente nas tradições espirituais antigas. Muitos estudiosos apontam para a importância da tradução correta dos textos sagrados. Na versão King James da Bíblia, por exemplo, encontramos a frase o Filho de Deus ou em itálico. Esse itálico não serve para dar ênfase, mas para indicar que os tradutores inseriram essas palavras para dar sentido ao texto. No grego original, o que Jesus diz é um Filho de Deus, o que muda completamente o entendimento. Ele não estava reivindicando exclusividade, mas revelando uma verdade universal: todos nós, de certa forma, somos filhos de Deus, portadores de uma centelha divina. Esse ensinamento central de Jesus é o que muitos místicos ao longo da história tentaram resgatar. Quando ele diz eu sou o caminho, ele não está dizendo que a salvação é algo que somente ele pode conceder, mas sim que ele está mostrando o caminho, o exemplo a ser seguido. Ele nos revela que todos nós temos o potencial de nos conectar com o divino. No hebraico, o termo Ruach Adonai se refere ao Espírito de Deus presente em cada ser humano. É o sopro divino que nos faz filhos de Deus, expressões vivas do Criador. No entanto, ao longo da história, essa mensagem tem sido abafada. As religiões ocidentais, em especial o cristianismo, se estruturaram como monarquias celestiais, com hierarquias rígidas e a ideia de um Deus distante, inacessível, exceto por intermédio de figuras específicas como Jesus. Mas essa não era a religião de Jesus. Ele não veio fundar uma nova religião centrada nele mesmo. Pelo contrário, ele veio nos ensinar sobre a nossa própria filiação divina, sobre a nossa conexão com Deus. Infelizmente, o cristianismo, ao longo dos séculos, se tornou uma religião sobre Jesus, e não a religião de Jesus. O foco se deslocou da mensagem universal que ele trouxe para a ideia de que ele era o único Filho de Deus, uma visão que, em vez de nos aproximar de sua mensagem, nos distancia dela. Isso cria uma barreira que impede a compreensão profunda do que ele realmente queria dizer. Tornar Jesus uma figura isolada, inacessível, apenas reforça a exclusividade de sua divindade e nos faz esquecer que ele veio nos mostrar que também somos filhos e filhas de Deus. Essa compreensão é transformadora. Se pudermos ver Jesus não como um evento único e isolado, mas como parte de uma tradição espiritual que transcende o tempo e o espaço, poderemos entender o quanto sua mensagem é relevante. Jesus se une a uma longa linhagem de mestres espirituais que, ao longo da história, vieram despertar a humanidade para a verdade de quem realmente somos. Ele nos convida a despertar para nossa verdadeira identidade como seres espirituais, conectados ao divino. Mas, para que essa mensagem seja compreendida, é necessário que as igrejas deixem de ser meros lugares de pregação e debate, e se tornem espaços de contemplação. O que significa contemplação? Contemplação é estar em silêncio, em conexão com o divino, reconhecendo a presença de Deus dentro de nós.
É um estado de percepção, de comunhão com o sagrado, onde podemos experienciar essa unidade com o Pai que Jesus tanto falou. Se o Evangelho de Cristo tem algum significado profundo para o nosso tempo, além de ser apenas mais uma religião entre tantas, é nesse despertar espiritual que ele deve se centrar. Jesus não veio para nos impressionar com milagres ou poderes sobrenaturais, mas para nos mostrar o caminho da união com Deus. Essa é a verdadeira mística de Cristo. Ele foi, acima de tudo, um grande místico, alguém que atingiu a comunhão plena com o divino e que veio nos convidar a fazer o mesmo. Quando olhamos para suas palavras na oração registrada no Evangelho de João, vemos isso claramente. Jesus pede que seus discípulos sejam um com ele e com o Pai, assim como ele é um com o Pai. Ele deseja que todos nós alcancemos essa unidade divina, essa filiação eterna. Isso nos leva a uma compreensão muito mais ampla do Evangelho, uma compreensão que transcende as barreiras culturais e religiosas, e nos conecta com a energia eterna do universo, com o amor que, como disse Dante, move o sol e as estrelas.